Olá, hoje, terça-feira, né, 14 de julho, e vamos dar aula de matemática, que é a avaliação de matemática dessa semana. Como eu falei para vocês, essa semana nós estamos realizando as avaliações do primeiro bimestre ainda, era já para ter sido feito, mas a gente sabe que devido a todas essas situações, então eu preciso de apresentar a nota de vocês para coordenação da escola, e aí essa semana estamos encerrando o nosso primeiro bimestre. Então a semana que vem, quando vocês receberem as atividades da semana que vem, já é referente ao segundo bimestre, que também vai ser bem pequenininho, tá? Então, pessoal, faça todas as atividades, faça com muito cuidado, leia os enunciados, faça com muita atenção, porque todos esses conteúdos dessa semana eles já foram trabalhados com vocês. Se você puder recorrer aos vídeos, para você poder entender melhor, pode recorrer aos vídeos, aulas que estão no YouTube. Quem tem acesso à internet pode assistir e revise os conteúdos para vocês realizarem as atividades. As atividades foram entregues ontem para vocês me devolverem na segunda-feira. Como eu falei para vocês, eu agora estou trabalhando, não vou receber atividades. Olha, essa semana, ontem, eu estava na escola, eu ainda estava corrigindo atividades da primeira semana, do dia 1 ao dia 5 de junho. Então, o pessoal estão pegando as atividades e devolvendo, algumas pessoas devolvendo quando bem entende. Não é assim, gente, que eu preciso de corrigi-las por semana, colocar os resultados no meu caderno, e conversar com a coordenação, então, senão fica muito complicado o meu trabalho e também o de vocês, que acumula, tá bom? Vamos fazer assim com muita atenção, com muito cuidado, porque lembrando que nós não estamos de férias, nós estamos no mês de julho, mas estamos trabalhando normalmente para que a gente possa ficar de férias dia 23 de dezembro. Porque se a gente não fizer isso, quando for em dezembro, a gente não vai poder ficar de férias, tá? Então, vamos lá. Vocês receberam o bloquinho de atividades avaliativas. Aqui tem as orientações e vocês vão assinar o seu nome apenas aqui na capa, tá? Não esqueçam disso. Não esqueçam de assinar o nome. Porque eu recebo essa atividade sem nome, às vezes até o saquinho vem sem nome, e aí fica difícil de eu descobrir de quem que é a atividade, tá? Então, pessoal, a atividade de matemática, ela está no verso da atividade de português, tá? E aí, antes de você começar a realizar atividades, você tem que ler os enunciados das questões, ler as orientações aqui em cima para você poder entender o que você tem que fazer, tá bom? O objetivo da atividade, né, de matemática, a atividade avaliativa, que é uma avaliação, é mensurar e avaliar o aprendizado do aluno, a fim de verificar se ele está conseguindo acompanhar o desenvolvimento das aulas e da programação curricular proposta. Leia os enunciados de cada questão e responda. E também assiste os vídeos aulas que eu sempre coloco nas orientações. Se você tem internet em casa, gente, se você pode assistir, não deixe de assistir. É a mesma coisa de você assistir a aula na sala, só não é a mesma coisa, porque você não está ali para você interagir, para você perguntar. Mas você pode me perguntar no grupo, você pode mandar um áudio, você pode mandar uma pergunta, uma dúvida, tá? Então, assim, você pode ficar à vontade. Aquele grupo que foi criado, onde eu posto as orientações, eu posto os vídeos, aulas, é lá que vocês vão interagir comigo, tá bom? Então, assim, quem tem acesso àquele grupo é somente eu e vocês e a família de vocês, tá? Então, pessoal, aqui na atividade matemática, eu até coloquei aqui uma questão. A primeira questão você vai trabalhar, você vai responder utilizando os símbolos matemáticos. Quais foram os símbolos matemáticos que nós trabalhamos para a gente poder realizar a avaliação? Foi maior que, menor que e igual. Então, a número 1 aí da avaliação de vocês tem da letra A até a letra I para vocês responder usando os símbolos maior que, menor que e igual. Eu coloquei aqui dois exemplos, a letra A e a letra, se não me engano, é a letra D, tá? Na letra A, nós temos 21 e 29. Aí tá aqui o tracinho para você responder. Então, quando você para você utilizar os símbolos matemáticos, você tem que observar se o primeiro numeral é maior ou é menor ou é igual ao segundo. Através do primeiro numeral é que você vai utilizar, você vai saber qual dos símbolos você vai utilizar. Aqui, por exemplo, 21, é claro que ele é menor que 29. Então, você vai utilizar o quê? Você vai dizer que 21 é menor que 29. Aqui na letra D, aqui nós temos dois numerais iguais. Nós temos 92 e 92. Então, é óbvio que quando o numeral é igual, você vai usar o quê? O símbolo de igual, tá? E se, por exemplo, aqui, eu tenho aqui 35 e 10. Então, aqui, olhando, 35 ele é maior que 10. Então, qual é o símbolo matemático que você vai usar? O maior. Então, 35 é maior que 10.
tá? E assim por diante. Você vai fazer as outras assim. Eu percebi que teve alguns alunos que não conseguiram responder isso adequadamente, mas eu acho que foi um pouquinho falta de atenção, porque aí na questão da avaliação, eu coloquei os símbolos e a escrita deles para vocês entenderem melhor, tá bom? A número 2 pede para você resolver uma situação, problema, diferença. Qual é a diferença de 283 mil e 1.783? Eu já falei em outros vídeos que quando se trata de diferença, nós utilizamos uma subtração. O que é a subtração? É uma continha de menos. Então aí eu coloquei as opções A, B, C, D para você marcar um X em qual é a opção correta. Você fazendo a subtração de 283 mil menos 1.783, você vai achar o resultado de 281.217. Aqui você tem que saber que você tem que pegar emprestado, porque de 0 eu não posso tirar isso aqui. Então, eu vou pegar do 3, eu vou tirar 1 e vou colocar aqui. Aqui vai ficar 10, mas eu preciso aqui. Então, daqui eu tiro 1 pra cá, aqui vai ficar 9, aqui fica 10. Aqui eu continuo sem nada aqui. Então, daqui eu tiro 1 e aqui vem pra cá. Aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 9. Então, 10 menos 3 é 7, 9 menos 8 é 1, 9 menos 7 é 2. E aqui era 3, eu tirei 1 pra cá, ficou 2. 2 menos 1 é 1. E aqui não tenho nada pra tirar, eu apenas vou repeti-los aqui embaixo, vou baixá-los. Então, 283 mil menos 1.783, eu vou ficar com quanto? 281.217. Então, a diferença de 283 mil e 1.783 é 281.217, tá? Aí você vai procurar aí na sua atividade, nas opções A até a D, se tem esse resultado. Se tiver, você marca um X, tá? Não precisa. Se você quiser fazer a continha aqui do lado, não tem problema não, tá bom? Aí vem a letra D, tá? Número 2. Numa viagem de carro, percorri 370 quilômetros no primeiro dia. E 256 quilômetros no segundo dia. E 82 quilômetros no terceiro dia. Quantos quilômetros percorreram nesses 3 dias? Então, no primeiro dia, uma pessoa fez uma viagem de carro, e aí, no primeiro dia, ele andou 370 quilômetros. No segundo dia, ele andou mais 256 quilômetros. E no terceiro dia, ele andou mais 82 quilômetros. Aí a pergunta é, quantos quilômetros no total eu andei? Sabendo quantos quilômetros que eu andei em cada dia. Então, você vai fazer o quê? Uma adição. Você vai fazer uma continha de mais. Então, se eu tenho 0, eu coloco 6, eu continuo com 6. Se eu tenho 6, eu coloco 2, eu vou ficar com 8, tá? Aí, eu tenho 7. Se eu coloco 5, eu vou ficar com quanto? Né? Aí, mais 8. Então, 7. Ó, se você não sabe fazer direto, gente, você pode usar os dedos, você pode usar seu material escolar, você pode usar uma pedrinha, você pode usar o que você quiser, tá? O importante é que você tenha meios de encontrar o resultado. Eu sempre, quando a gente estava em sala, eu usava material dourado ou ensinava vocês a contar até no dedo. Por exemplo, eu tenho 7, o 7 eu já tenho. Eu não preciso de contar ele, porque esse eu já tenho comigo. E eu vou colocar mais 5, ó, 7. Aqui eu tenho 5, o 7 eu já tenho. Eu vou continuar contando a partir do 7 eu já tenho. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, se eu tenho 7, eu coloco mais 5, eu vou ficar com quanto? Com 12. E eu tenho 12, aí eu coloco mais 8. Eu tenho, ó, 5, 6, 7, 8. Eu já tenho 12. O 12 eu já tenho. Então, eu vou contar a partir do que eu já tenho. Então, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, 7 mais 5 é 12, 12 mais 8 é 20. De 20 eu deixo 0 e subo 2. Eu vou subir as dezenas, 2 dezenas. Eu tenho 2, eu coloco 3, tenho 2, aí eu vou colocar 3. Eu vou ficar com quanto? Com 5. Aí eu tenho 5, eu vou colocar 2, porque eu somei esse 2 com esse. Aí eu tenho 5, eu vou colocar 2, eu já tenho 5, aí eu vou colocar 2, 5, 6, 7. Então, 7. Então, 370 mais 256 mais 82 é igual a 708. Então, nos 3 dias, a pergunta quantos quilômetros percorreram nesses 3 dias? Aí você vai
procurar entre as letras A até a letra D a resposta e vai marcar o xizinho. Mas antes de você marcar a resposta, você tem que fazer a adição. Aí vem a letra C. Numa livraria, havia. Então, o verbo está no passado. Isso que já está no passado. Então, 7.648 livros, né? Venderam 9,6. Quantos livros ficaram? Então, gente, aqui você vai ter que refletir. Uma centena é quanto? Se eu tenho uma centena, eu tenho quantas unidades? Então, uma unidade é um normal, uma dezena é 10 unidades e uma centena são 100 unidades, tá? 100 unidades. Se eu digo que eu tenho uma centena de pincéis, eu tenho 100 pincéis, tá? Aí aqui diz assim, ó, venderam 9,6. 9 centenas. Se uma centena é 100, 9 centenas, eu vou multiplicar. 9 vezes 0 é 0, 9 vezes 0 é 0 e 9 vezes 1 é 1. 9 vezes 1 é 9. Então, se eu tenho 9 centenas, eu tenho quanto? 900. Mas foram 9,6. Meia é a metade de 100. Então, qual é a metade de 100? Se eu tenho 100, a metade é por 2. Eu divido por 2, eu vou ficar com quanto? Com 50, né? Ó, 10 dividido por 2 é 5. Eu pego esse zero e baixo. Então, eu fiquei com 50. Então, menos quanto? Menos 950, tá? Então, 950. Venderam 9,6. Quantos livros ficaram? Então, a livraria, ela tinha 7.648 livros. Só que eles venderam 950 livros. Quantos livros eles ficaram agora? Então, você vai fazer o quê? Uma subtração, porque esses 950 aqui saiu, tirou. Desse total, saiu isso aqui. Então, aqui, eu tenho 8. Eu posso tirar 0? Posso, eu não vou tirar nada. Então, eu vou continuar com 8. De 4, eu tiro 5? Não, porque o 4 é menor que 5. Então, eu vou pegar emprestado aqui do 6. Aqui vai ficar 14 e aqui vai ficar 5. Então, 14 menos 5 são 9. Ó, eu tenho 14, eu tiro 5. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui eu tenho 14. Eu vou tirar 5. Ó, vou tirar 1, 2, 3, 4, 5. Sobraram quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai sobrar 9. Aqui era 6, eu tirei 1 pra cá, ficou 5. Mas de 5 eu não posso tirar 9. Porque 5 é menor que 9. Então, eu vou pegar emprestado do 7. Aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 15. Eu tenho 15, eu tiro 9. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou tirar quanto? Vou tirar 9. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sobraram quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 15 menos 9 é 6. Aqui era 7, eu tirei 1 pra cá, ficou 6. 6 não tem nada pra tirar, eu vou abaixar. Então, de 7.648, tirando 950 livros, sobraram quantos livros? 6.698. Aí você vai procurar aqui na questão C, na letra C, a opção que deu esse valor e você vai marcar o X. Aí, a número 3, que é a última questão da avaliação de matemática, diz assim: escreva o número abaixo por extenso. Aqui nós temos 8.397. Pessoal, às vezes é meio desconfortável para mim poder exemplificar para vocês, para mim poder estar usando, né, exemplos, porque esses vídeos são gravados em casa, e nem sempre, e aí, vocês sabem, minha casa eu não tenho muito aparelhagem e condição de fazer isso. Eu não tenho um quadro, eu não tenho, sabe? Então fica meio complicado pra gente, mas eu acredito que tá dando pra vocês entenderem. Então, escrever é como se lê: 8.397. Você vai escrever igual você fala, tá? Que a gente já usou muito isso. Então, são A, B e C. E aí, pessoal, a avaliação de matemática é isso. Eu acho que vocês podem ter alguma dificuldadezinha nessas situações, problema, mas vocês viram que nós usamos apenas adição e subtração. Essa última aqui, que é a C, que vocês têm que fazer, transformar 9,6, você tem que transformar em numeral, mas uma centena é 100, então se é 100 9 vezes, dá 900. E a metade de 100 é 50, então 950. Então, você vai pegar, vai transformar essas 9,6 em numeral, que dá 950, e aí você vai fazer a subtração. Então, é isso que
da avaliação de matemática. Depois eu vou gravar o vídeo da avaliação de ciência, porque eu falei que ia fazer junto, mas não tá... Eu acho que o vídeo vai ficar muito longo. Então, pessoal, eu espero que todos vocês entendam, que vocês compreendam e que vocês façam uma boa avaliação. E fique com Deus e até a próxima aula.